A Vale alcançou a maior produção de minério de ferro desde o ano de 2018, e isso aconteceu agora, no terceiro trimestre, realmente alcançando as expectativas do mercado. E vamos entender como isso se reflete positivamente para a companhia. Além disso, temos a Petrobras reduzindo o preço da gasolina, e isso pode afetar a receita da empresa. E o mercado não é bobo não, afinal de contas a commodity, ou seja, o petróleo, está subindo no mundo, mas a Petrobras está amargando perdas nas suas cotações. E ótima notícia para o Banco do Brasil, que está ampliando a renegociação das suas dívidas rurais e inclusive quer acabar com a burocracia no campo com mais de 5 mil correspondentes, o que impacta positivamente diretamente os resultados do Banco do Brasil. Já a Embraer está decolando novamente, a carteira de pedidos bate recorde e atinge nada menos do que 31,3 bilhões de dólares apenas no terceiro trimestre. Hora de fazer dinheiro com o Tesouro Direto? Bem, já está dando lucro de 3,5% na marcação a mercado. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria de altíssimo impacto, afinal de contas, vamos falar a respeito da Vale, que é a maior mineradora aqui do nosso país, e o minério de ferro, é claro, é o motor da receita dela. A notícia agora é essa divulgação sensacional com a prévia operacional do terceiro trimestre deste ano, que veio muito forte, com volumes recordes e inclusive uma notável melhora na estratégia de precificação da companhia. E é claro que aqui no Ativo Virtual, se você assistiu Fique Preparado do segundo trimestre deste ano, você ficou preparado para esse resultado de agora. Note que é um vídeo muito completo, 23 minutos falando apenas sobre a Vale, realmente sendo um mini curso com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Afinal, sempre que você vê aqui no Ativo Virtual o quadro Fique Preparado, significa que eu faço um raio-x das companhias trazendo perspectivas, projeções e preço teto e muito mais. Recentemente, trouxe até mesmo esse vídeo aqui, impossível ignorar, e com isso, já há várias semanas, a Vale vem subindo forte com essas expectativas que eu compartilhei nos vídeos aqui do canal, e quem aproveitou, minimamente, conseguiu parte dessa grande alta de quase 11,5%. Mas agora é um fato, a Vale entregou seu melhor resultado de produção de minério de ferro desde o ano de 2018, totalizando 94,4 milhões de toneladas de minério de ferro apenas em um trimestre. Ou seja, essa produção recorde dos 94 milhões de toneladas foi impulsionada por um novo recorde trimestral, muito apoiado aqui pelo projeto S11D, que fica lá no Pará, e também pelo avanço nos inícios produtivos, ou seja, o ramp-up dos principais projetos. A Vale ainda conseguiu melhorar a realização de seus preços, com o preço do minério de ferro médio, especialmente os finos de minério de ferro, subindo para 94 dólares e 40 centavos por tonelada, o que foi impressionantes 9 dólares e 30 centavos por tonelada a mais do que no trimestre anterior, ou seja, o segundo trimestre deste ano. Inclusive, a empresa trouxe uma otimização do portfólio dela, que levou a um aumento nos prêmios de minério de ferro, subindo 1 dólar e 80 centavos por tonelada, em relação também ao segundo trimestre deste ano, ou seja, logo ali. A produção de cobre, essencial para a transição energética, subiu 6%, chegando aos 90,8 mil toneladas, e a de níquel também subiu forte, chegando aos 46,8 mil toneladas, com um recorde na refinaria de Long Harbour. Mas há algo muito importante para falarmos, que é justamente sobre o guidance da companhia, ou seja, a meta que a empresa compartilhou que ela tem para ela mesma, e isto para o ano de 2025. A gestão da companhia destacou que os três principais negócios, ou seja, minério de ferro, cobre e níquel, estão progredindo em direção ao limite superior da projeção financeira do guidance. Mas é um fato que a empresa precisa prestar atenção sim, porque se fizermos apenas uma conta de matemática de padaria aqui, ainda tem desafio pela frente. Até porque só tem mais um trimestre para a empresa fechar o seu guidance. Mas sem dúvida nenhuma, foi um resultado excepcional que a empresa trouxe, atendendo realmente o que o mercado já esperava dela. E com as ações decolando no curto prazo, a Vale está aqui cotada aos R$ 60,79 no momento que eu estou gravando o vídeo, e certamente quando você estiver assistindo, a cotação vai ser outra. Até porque muda o tempo todo. Mas eu trago justamente para compararmos o momento que eu estou avaliando com os principais indicadores, ou seja, a empresa está valorizando nos últimos 12 meses 5,68%. Há pouco tempo atrás estávamos vendo ela apenas negativa, PL continua barato, 9,55%, e quem sabe, com a apresentação do terceiro trimestre deste ano, que já sai na semana que vem, vamos ver a Vale ainda mais barata no seu PL. E por que isso? Porque o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado precifica a capacidade de geração de lucros
de uma empresa através das suas cotações. Então é valor de mercado dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses. E se a empresa entrega um lucro bem mais elevado, isso significa que esse múltiplo vai cair. Agora, como as cotações estão subindo realmente a um ritmo bem acelerado, como eu mostrei, quase 12% nesse curto intervalo de tempo, pode ser que o PL fique até mais caro. Então é importante o investidor sempre estar atento, estudar sobre as empresas antes de investir, para não ter falsas expectativas a respeito de preços e também momento de comprar. Afinal, o preço importa muito, porque o dividend yield é um cost, ou seja, o dividendo com base no seu custo de aquisição vai ser diferente desse indicador. Esse indicador mostra apenas a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Se as cotações sobem forte, é claro que o resultado dessa divisão vai empurrar esse percentual para baixo. E observem, como eu expliquei, a Vale recentemente, neste ano mesmo, estava mostrando esse indicador aqui negativo, mas com essa alta fortíssima que aconteceu no curto prazo, os 3 indicadores foram afetados. Todos eles estão relacionados ao preço. O mesmo acontece aqui com o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostrando que a empresa está 29% acima do valor patrimonial. Importante que o mercado também está esperando que a empresa anuncie dividendos adicionais, além dos dividendos regulares, é claro. Então, se isso acontecer, podemos ver a Vale novamente acima dos 2 dígitos aqui. Embora eu não acredite que isso vai acontecer neste ano, mas apenas para ter uma ideia, a Vale já chegou a pagar R$ 8,19 no ano de 2021, justamente com dividendos adicionais. Vejam que nos últimos 5 anos, a empresa chegou a pagar uma média de 9,55%, muito afetada aqui pelo ano de 2021, com esse dividendo adicional. Impressionante que a empresa chegou a ter um dividend yield do ano de 18,79%. Então, existe sim uma expectativa que a empresa consiga trazer um pagamento maior aqui para os últimos 12 meses, deixando esse percentual bem robusto. E é claro, como eu sempre explico aqui no Ativo Virtual, a Vale, no meu ponto de vista, é a empresa, pelo menos na minha carteira também, que gera o maior dividendo sintético. Ativo muito interessante, empresa simplesmente sensacional, muito eficiente, que fica melhor a cada ano, com o famoso fazer mais com menos, ficando mais eficiente, ou seja, custo mais baixo para produzir a mesma coisa, ou até mais. E excelente notícia também para a nossa comunidade, afinal de contas, o grupo VIP do Ativo Virtual já entrou com a Black Friday antecipada aqui no Ativo Virtual, com uma condição realmente sem precedentes no Ativo Virtual. 25% de desconto para os principais planos anuais e ainda por cima, mesmo com essa condição para lá de especial, ainda estou oferecendo o curso de dividendo sintético sem nenhum custo adicional para as assinaturas de opções, Plus, Premium e Prestige. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos e aceleração de patrimônio, que também pode ser chamado de dividendo turbinado. O último trouxemos aqui da Vale para a nossa comunidade entre 69 centavos e 75 centavos por ação Vale 3. Lembrando que isso aqui pode ser feito todos os meses, ou tem periodicidade menor, dependendo da sua dedicação e, é claro, conhecendo as ferramentas certas e o momento certo de aplicar essas técnicas. E Embraer, recebendo de 52 centavos a 70 centavos por ação. Realmente é um grande feito. E realmente tentamos fazer isso todos os meses com os nossos ativos em carteira, ou seja, os dividendos sintéticos. Recentemente fizemos com a Irani, com a Klabin e outras ações. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com um ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos falar da Petrobras, que ela reduziu o preço da gasolina na última terça-feira. E por que ela fez isso? Bem, ela tem sido muito pressionada a reduzir os preços dos combustíveis devido à queda acentuada no preço internacional do petróleo Brent, que está na faixa dos $60 por barril. Além disso, claramente saiu em vários noticiários, na televisão e aqui no YouTube também, de que uma das tentativas da companhia de fazer isso é justamente para ajudar a meta do governo a baixar a inflação. Mas você que é acionista da Petrobras, o que você acha disso? É claro, para quem é usuário do combustível fóssil,
seja, a gasolina, é claro que acha bom ter redução do preço da gasolina. Mas não tem como ter as duas coisas, ou seja, não é possível a empresa penalizar a rentabilidade dela, a lucratividade dela, para baixar o preço do combustível e ao mesmo tempo aumentar os lucros. A balança aqui é muito clara, pessoal, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito desse assunto super polêmico aí nos comentários abaixo, que é claro que eu vou tentar responder também. O fato que a redução do preço da gasolina vendida nas refinarias foi reduzido em 4,9%, ou seja, 14 centavos por litro, fazendo com que o litro do combustível chegue a R$ 2,71, mas nas distribuidoras, até chegar pra gente, esse preço aqui quase dobra. Em alguns lugares aqui do Brasilzão, chega até mesmo mais do que dobrar. Quanto que está aí na sua cidade? Deixe aí nos comentários abaixo para a gente poder comparar. Mas a verdade é que o corte é uma resposta direta à tendência de baixa do preço internacional do petróleo, que se acentuou com o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A própria presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, havia sinalizado o corte em suas redes sociais, dizendo, abre aspas, uma figura vale mais do que muitas palavras, fecha aspas. Apesar desse reajuste, a gasolina ainda está sendo vendida acima da paridade de importação, isso de acordo com a ABCOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E eles estimam que, mesmo após o corte, a Petrobras ainda estaria praticando os preços cerca de 8% acima do mercado externo, o que daria algo próximo aqui aos 22 centavos por litro. Isso sustenta a tese, inclusive, que a estatal utiliza a margem de segurança na gasolina e que não deveria ser nenhuma surpresa para quem acompanha o que a companhia está fazendo. A própria Magda Chambriard já tinha falado em outras vezes que a Petrobras não iria ficar remarcando os preços a qualquer oscilação do petróleo Brent no mercado internacional. Isso aconteceu também quando o preço do combustível foi para cima e agora estamos vendo esse mesmo cenário quando ele está indo para baixo. E é claro, esse é o segundo reajuste de queda no ano. O primeiro foi em junho. Já no acumulado de 2025, a gasolina registra uma redução de 10,3%. E a Petrobras, no entanto, não mexeu no preço do diesel. Então, o que significa essa matéria para nós, investidores, e para quem é acionista da Petrobras? Bem, ela é uma notícia neutra para ligeiramente positiva no lado regulatório, mas mantém o foco nas margens. Ou seja, pode comprimir a lucratividade da companhia. Traz aqui um alívio da pressão política, afinal de contas, o corte na gasolina alivia essa pressão política e regulatória sobre a companhia, que era acusada de vender o combustível muito mais caro do que a paridade internacional. O fato do corte ser menor do que a defasagem total, ou seja, 14 centavos de corte contra 22 centavos de defasagem, mostra que a companhia está mantendo uma margem de segurança para se proteger de volatilidade da commodity no mercado internacional e também garantir a lucratividade dela, o que é bom para os dividendos e acionistas da empresa. O mercado vai continuar acompanhando o diesel, mas o silêncio da companhia sobre esse produto sugere que a empresa pode estar mantendo o preço estável, pois o combustível acaba sendo crucial para a economia e o agronegócio também. Ainda assim, a Petrobras tem caído forte no mercado, com novas desvalorizações nas suas cotações o tempo todo. Agora estamos vendo uma queda de 7,65% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 29,53. Mas a boa notícia é que ela está ficando mais barata. E se o resultado do terceiro trimestre vier bom, aí vamos ver esse PL ainda mais descontado que atualmente já é de graça. 4,92 realmente é muito descontado. Apenas para servir como referência, o benchmark utilizado nos Estados Unidos é de 15 vezes no PL. Isso para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Então, esse PL aqui chega a ser um terço do que vemos do benchmark internacional e menos da metade do utilizado aqui no país. 5% abaixo também do valor patrimonial dela sendo negociado nesse momento, ou seja, para cada R$ 1 de valor patrimonial da Petrobras, você consegue pagar por ele apenas 95 centavos. E a empresa só aumentando seu dividend yield de 17,39%, sendo que para quem está mais atento e estudando também, se atualizando, é claro, sendo cada vez um melhor investidor, PET-R4 também paga excelentes prêmios em dividendo sintético, o que acelera muito a tão sonhada independência financeira através de uma carteira previdenciária de ações. Agora vamos falar do Banco do Brasil, que está trazendo polêmica já há bastante tempo no mercado. Afinal, ele é o maior financiador do agronegócio e ele está de olho no furacão com uma disparada da inadimplência rural, que fez o lucro do banco cair 60,2% no segundo trimestre. Mas a notícia agora é que ele está dando um passo concreto para reverter esse quadro, com o lançamento de um novo programa de renegociação de dívidas. E essa aqui pode ser a grande esperança do acionista do Banco do Brasil, da retomada do seu crescimento e, obviamente, a retomada também dos pagamentos dos dividendos, que inclusive ele cancelou um pagamento e postergou outro, além de diminuir o seu payout. Mas a boa notícia é que ele lançou realmente um novo programa de renegociação de dívidas rurais, baseado na medida provisória do governo 1314, que liberou 12 bilhões de reais para esse fim e, é claro, também
também trouxe no giro rápido do mercado um quadro semelhante a esse aqui, falando justamente sobre essa possibilidade. E agora a expectativa da CEO do Banco do Brasil, ou seja, Tarciana Medeiros, é de que aproximadamente metade desse valor vá para os clientes da instituição. Afinal, o Banco do Brasil é o principal ofertante do crédito rural aqui no nosso país. Ele já contava com 48 mil clientes inadimplentes no início de setembro, quando a medida provisória foi assinada pelo Lula. Ela ainda espera que essa medida provisória ajude no que ela chamou, abre aspas, de processo de retomada de resultado, fecha aspas, do Banco do Brasil, que viu seu lucro despencar nos últimos trimestres, chegando até o pior resultado em décadas agora no segundo trimestre e também no primeiro trimestre, que foi muito ruim. Mas a medida provisória já prevê taxas de juros reduzidas para financiamentos menores, como 6% ao ano para agricultores familiares e até 8% para médios produtores, além de ter um prazo alongado de até 9 anos, incluindo um ano de carência. Então, realmente essa expectativa do Tarciano Medeiros para o quarto trimestre já pode começar a ser realidade se esse programa realmente for para frente e tiver a adesão esperada pelo banco. Mas apesar dessa iniciativa do Banco do Brasil, a Genial Investimentos alerta que o terceiro trimestre ainda vai ser pressionado. Exatamente como eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual, e temos agora a Genial corroborando com essa visão. Inclusive, eles estão projetando que o lucro líquido de 3,4 bilhões de reais vai representar uma queda de 64% na base anual e com ROI ainda menor, de 7,4%. O que leva a gente a acreditar que realmente os efeitos da recuperação só vamos ver lá no ano de 2026, quando a empresa trouxer os resultados do quarto trimestre. Mas para nós, acionistas do Banco do Brasil, essa notícia é extremamente positiva no longo prazo, embora reforce esse alerta do terceiro trimestre, mas que já era esperado por todo mundo que assiste o Ativo Virtual. Embora estamos vendo aqui uma solução para o passivo dessa inadimplência gigantesca que abalou aqui o Banco do Brasil, trazendo previsibilidade e mitigando o risco para quem investe por longo prazo. E além disso, é claro, o Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio e o diretor de agronegócios e agricultura familiar do Banco do Brasil acabou de revelar que a prioridade para o ano de 2026 será intensificar o financiamento sustentável, com foco na recuperação de pastagens degradadas, fortalecimento da agricultura familiar, fim da burocracia, de acordo com o banco, ou seja, o maior desafio do banco é acelerar o acesso ao crédito e cortar essa burocracia. Mas essas são as palavras do diretor de agronegócios e agricultura familiar do Banco do Brasil. E como ele pretende fazer isso? Utilizando a capilaridade imensa do Banco do Brasil, utilizando mais de 5 mil correspondentes. A visão estratégica do executivo aqui é a recuperação de áreas degradadas para ser uma alavanca fundamental para o crédito rural no futuro próximo. Então, outra notícia muito positiva para o Banco do Brasil e para quem investe nele. Atualmente, o Banco do Brasil, nessa cotação dos R$ 20,53, com BBAS3, cai quase 20% nos últimos 12 meses. O PL é ok para o Banco do Brasil, 7,40%. E por que eu estou dizendo ok? Porque, como é um banco do governo, ou seja, empresas cujo controlador é o governo federal, ela tem um desconto natural aqui no PL e no PVP também. E por que isso? Embora o preço justo de Benjamin Graham, de acordo com a fórmula dele, aplicada pelo Investidor 10, existe uma alta potencial para o Banco do Brasil de quase 120%. Mas, no próprio histórico do PL do Banco do Brasil, a gente vê que a história muda. Veja que a média de 6,61. Podemos ver que no ano de 2022, o Banco do Brasil esteve mais barato na sua história dos últimos 10 anos, chegando aos 3,33. Então, 7,41 agora é mais elevado do que vimos nos últimos 4 anos e também acima da média histórica do banco dos últimos 10 anos. O PVP mostra que o banco continua descontado em relação ao seu valor patrimonial, 36% abaixo do valor patrimonial, ou seja, na mesma relação que eu havia falado para outra empresa, para cada R$ 1 de valor patrimonial do banco, é possível comprar ele por 64 centavos. Dividend yield atual de 8,23%. Agora vamos falar da Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, e temos o orgulho de falar que essa empresa é brasileira. E ela acaba de divulgar sua prévia operacional, que é o principal termômetro da sua saúde futura. Ou seja, o número de pedidos da sua carteira, que é o chamado backlog, é um indicador de receita futura, o que acrescenta previsibilidade de caixa para a empresa. E a cifra aqui impressiona, de 31,3 bilhões de dólares. Esse resultado espetacular já é esperado para o terceiro trimestre, em um aumento impressionante de 40%. E foi na aviação executiva que ela teve o maior salto, ou seja, uma alta de 65% na carteira de pedidos, totalizando 7,3 bilhões de dólares. Quem ainda não olhou para essa empresa aqui, não começou a estudar sobre ela, está realmente marcando bobeira. Já na aviação comercial, é a maior fatia, com um crescimento de 37% na carteira, atingindo 15,2 bilhões de dólares. Sem falar que é o maior
maior volume em 9 anos. E a Embraer entregou 62 aeronaves no total, superando o ano anterior. Já no segmento de serviços e suporte, ela também teve um forte crescimento de 40% nos pedidos, alcançando 4,9 bilhões de dólares. E aqui precisamos falar do fator Latam e Avelo. Afinal, a confirmação do E195-E2, que foram para 20 jatos, e da Avelo Airlines com E195-E2 foi um voto de confiança enorme concedido para a Embraer com seu principal produto e acabou contribuindo para esse backlog recorde da companhia. Então, se você ainda tem dúvida do que essa matéria significa para quem investe na companhia ou pretende investir, bem, não tem mais. Essa notícia é extremamente positiva, trazendo previsibilidade de receita para a companhia, mostrando a capacidade dela de diversificação e, é claro, um potencial de valorização simplesmente imenso. E é claro, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado a respeito dessa empresa ou sobre qualquer outra dentro desse vídeo ou fora dele, é só deixar nos comentários abaixo, porque mesmo que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade, e assim você pode influenciar na agenda do ativo virtual. E talvez venha a pergunta, mas Alex, a Embraer está barata? Bem, se você olhar apenas os indicadores, você vai correr dela. Vai dizer que ela está muito cara. PL de quase 30 vezes, PVP mostrando que ela está 249% acima do valor patrimonial, e o que é isso? Praticamente não paga dividendos. Mas por quê? É uma empresa de tecnologia, apesar de estar no setor de aviação, mas ela reinveste muito nela mesma para se tornar mais competitiva e fazer, entre aspas, esses milagres que acabamos de ver nos resultados. É claro que o mercado enxerga isso. Alta de 71,55% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 85,70. E tem um detalhe, ela é excelente para fazer dividendos sintéticos também. Agora vamos falar um pouco da renda fixa, vindo aqui para o Tesouro Direto. Bem, ele está dando lucro de 3,5% na marcação a mercado, que foi apurado no início dessa semana. Ou seja, são fortes ganhos na marcação a mercado, principalmente impulsionados pela queda nas taxas de juros de longo prazo. Sim, porque temos a taxa Selic de 15%, mas existe também o que o mercado espera a respeito dessas taxas, ou o que ele está disposto a pagar ou receber. E nesse sentido, sim, tem vários índices futuros para diferentes datas de vencimento que vão ditando para o mercado qual a tendência das cotações. E isso na visão do mercado, não tem a ver com a visão do governo do que ele pretende fazer com a taxa Selic. Mas o fato é que quando isso acontece, gera marcação ao mercado. Ou seja, para quem deseja vender o título antecipadamente, antes do seu vencimento, pode colher grandes resultados, como esses 3,5%, como também pode perder da mesma maneira. Não é porque é a renda fixa que é imune a terem oscilações negativas. Se você carregar o seu título até o vencimento, você vai receber exatamente o que você contratou. Ou seja, é uma renda fixa e você não vai perder valor, pelo menos em relação ao contratado. Agora, se desejar vender antes, aí sim enfrenta a marcação ao mercado, que pode ser a seu favor ou contra o seu patrimônio. Nesse sentido, temos aqui o Tesouro Pré-fixado 2028 pagando 13,27% ao ano e 2032 13,77% ao ano. Já algo com juros semestrais para 2035 paga ainda mais 13,86%. Nos títulos indexados à inflação, temos o de 2029 pagando IPCA mais 8,09% e notem que ele se inverte em relação aos pré-fixados. Quanto mais longo, menor é a taxa. Em 2060 o IPCA mais vai entregar o IPCA mais 7,32% ao ano. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.